Júnior terá no Corinthians o maior salário de sua carreira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do acerto entre o técnico e o timão. Preciso te atualizar também sobre Richard Rios, o que há de verdade na história de que ele tem negociações para deixar o Palmeiras na metade do ano. Vamos falar também sobre uma foto que viralizou envolvendo o zagueiro São Paulino Arboleda. Caso Bruno Henrique com novidades. Tudo sobre Neymar atacando de técnico no Santos. Falo também sobre o domínio das bets no futebol brasileiro, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Tem notícia também do Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o meio atacante Bernard, que será titular do Galo no confronto dessa noite contra o Caracas. Chance importante para que o Bernard vire uma chavinha, até porque desde que foi contratado na metade do ano passado, o ídolo do torcedor atleticano ainda não conseguiu jogar bem, contei para vocês na semana passada que ele tem propostas do futebol grego. Bora falar também sobre Gonzalo Plato, atacante do Flamengo, foi submetido a exames depois de ficar de fora da partida contra a LDU. Não se constatou lesão no joelho apesar das dores. O que o Flamengo identificou foi um edema ósseo, que será tratado para que ele possa voltar o mais rápido possível, ainda não há prazo definido. Bora falar agora sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, é aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação com 78 milhões de reais. Bora falar agora sobre Neymar, que resolveu atacar de técnico. O santista, que se recupera de uma lesão, acabou postando sem querer, para depois apagar, uma imagem no Instagram fazendo menção ao seu time titular. Importante contar que essa imagem foi apagada, mas o print é eterno. E a partir daí dá para especular que o time provável do Neymar tem Brazão no gol, Luizão, zagueiro improvisado como lateral direito, Zé Ivaldo e Gil como zagueiros e Souza na lateral esquerda. Meio campo com Pituca, João Schmidt, Bom Tempo, Hohlheiser e Guilherme. Na frente, Tiquinho Soares, um esquema 4-2-3-1. Importante contar que a impressão que se tem, apesar de o Neymar não ter falado nada a respeito, é de que ele recebeu a imagem de uma escalação e fez alterações. Entre as mexidas no Neymar em relação à imagem original estão a entrada do Luizão no lugar do Léo Godoy, e essas substituições são perceptíveis pelo número da camisa, que não corresponde, por exemplo, a do Léo Godoy, não corresponde, por exemplo, a do Luizão e sim no Léo Godoy. Outra mexida, o Gil no lugar do Basso e o Guilherme no lugar do Barreal. O Neymar também saca do time o Tassiano para colocar o João Schmidt no meio campo. Só para completar o noticiário do Santos e do Neymar, dá para garantir que a partir de agora, depois de uma nova lesão na coxa, o Neymar decidiu encarar com mais seriedade esse tratamento muscular e tem se recuperado apenas no centro de treinamento e não mais em casa ou em Mangaratiba. Plena segunda-feira de feriado, às 7h40 da manhã, ele já estava por lá para fazer seus tratamentos. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente do caso Bruno Henrique. Você sabe que o atacante do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato
e fraude em competição esportiva, tudo porque conseguiram cruzar trocas de mensagens do Bruno Henrique com os seus familiares, em especial o seu irmão, combinando cartão amarelo no jogo contra o Santos no Brasileiro de 2023. A novidade vem aqui: a Polícia Federal revelou que o Bruno Henrique apagou cerca de 4.000 conversas do seu aparelho celular. Ele acabou sendo flagrado graças ao celular do irmão, que não havia feito ao delete de várias dessas mensagens comprometedoras. E é exatamente por conta dessas conversas que foi possível perceber que denúncias feitas por casas de apostas acabaram valendo. Foram as casas de apostas as primeiras a procurarem as autoridades para informarem um movimento muito grande de apostas em cima de cartões amarelos do Bruno Henrique. Foi a partir daí que abriu-se uma investigação e que os celulares do Bruno Henrique, do Bruno Henrique, do irmão, de uma prima e também da cunhada dele acabaram sendo pegos numa operação que aconteceu em novembro do ano passado. Só para contar os próximos passos, está descartada qualquer possibilidade de um acordo entre o Bruno Henrique e a Polícia Federal ou o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E está descartado porque os crimes atribuídos ao Bruno Henrique não se enquadram nos critérios permitidos para um acordo. A partir de agora, os promotores do GAECO vão analisar todas essas conversas para decidir se eles formalizam denúncia contra o atacante ou não. A gente deve ter novidades até o fim do ano. Só para completar o noticiário rubro-negro, o Arsenal, que já sabe da saída do Jorginho, possivelmente para o Flamengo, tem novo alvo para o meio-campo. O Zubimendi, volante da Real Sociedad, tem conversas avançadas e deve se transformar em reforço muito em breve. Bora falar agora sobre Leonardo Jardim. O técnico do Cruzeiro vetou a contratação de William Arão, volante de 33 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Flamengo e vive as últimas semanas do seu contrato com o Panathinaikos da Grécia. O Arão já havia sido especulado no Santos e mais recentemente no Atlético Mineiro. O nome também foi sugerido ao Cruzeiro, que busca pelo menos 4 reforços para metade da temporada. O Alexandre Matos gostaria de contratar o Arão, mas o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, descartou o acordo. Tudo porque ele precisa de jogadores de mais intensidade, mais capacidade física. A ideia do Leonardo Jardim é ter um time muito forte, de pegada, intensidade, marcação, pressão, algo que ele duvida que o William Arão será capaz. Importante destacar que boa parte do elenco do Cruzeiro, nesse momento, é formado por jogadores de muito menos vitalidade física. Vários dos atletas contratados na era Pedro Lourenço não têm essa condição, só para citar alguns como Gabigol, Dudu, Wallace, entre outros. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Até demorei um pouquinho para trazer essa informação, porque gostaria de confirmá-la com a diretoria do Palmeiras antes de tecer mais comentários. Mas surgiu uma especulação no início dessa semana de que Richard Rios seria negociado na metade do ano com o futebol europeu. Palmeiras e Richard, inclusive, avançando nas tratativas com um clube de fora. Fui conversar com fontes no Palmeiras e uma delas me assegurou que isso não corresponde à verdade. O Palmeiras sabe que hoje talvez o Richard Rios seja o jogador mais badalado entre clubes europeus por tudo que ele faz com a camisa do Palmeiras e também com a camisa da seleção colombiana, alguém que é titular absoluto da boa seleção colombiana. Mas até o momento não existe proposta, nem sequer sondagem. Para metade do ano pode até aparecer alguma coisa, mas não dá para dizer agora que o Richard Rios estará vendido em julho, depois do Super Mundial de Clubes. Vou dizer mais. O Palmeiras vai fazer todo o possível para manter o Richard Rios, pelo menos até o final da temporada, por entender que ele é peça importante na busca por títulos em 2025. Jogador que chegou ao Palmeiras bem baratinho, ao contrário de vários dos seus colegas de time. O Palmeiras precisou desembolsar apenas 7,5 milhões de reais para a compra de 70% dos direitos econômicos. Uma eventual transferência para o exterior também vai garantir dinheiro ao Guarani, que é dono de 13,3%, ao próprio jogador, que tem uma fatia de 10%, e ao Flamengo, que fica com outros 6,6%. Bora falar agora sobre o São Paulo e Arboleda mais uma vez causando. Jogador que não atua desde o confronto contra o Alianza Lima, quando ele saiu por conta de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Em meio a essa recuperação, que tem deixado o Arboleda de fora, por exemplo, da partida dessa noite contra o Libertad, vazou e viralizou uma foto do zagueiro equatoriano do São Paulo comendo polentas, tomando cerveja em uma mesa à beira da rua. Ao fundo, um carro que imagina que seja dele, daqueles carros bastante caros.
na hora que eu vi o carro, já remeti aquela informação que eu trouxe para vocês no fim do ano passado de que a dívida do Arboleda com pessoas do mercado girava na casa dos 7 milhões de reais e que a renovação do contrato feita entre o São Paulo e o equatoriano previa que o São Paulo assumisse essa dívida fazendo parte de um acordo para a extensão do novo vínculo. A notícia ou a foto do Arboleda tomando cerveja em meio ao processo de recuperação que o torna desfalque gerou uma série de críticas de torcedores do São Paulo, embora alguns outros tenham feito a ressalva de que no momento de folga ele possa fazer o que quiser. Gostaria que você deixasse a sua opinião. Você acha que o Arboleda está certo em curtir e desfrutar desses momentos, ou por estar em recuperação física demandaria e precisaria de mais cuidados? Só para completar sobre o São Paulo, contar também que o lateral esquerdo Nicolas e o zagueiro, não, o volante Samuel, que integram as categorias de base, ficarão no Stuttgart até 18 de maio. São Paulo e Stuttgart fizeram recentemente uma parceria com trocas de atletas. Esses jogadores seguem vinculados ao São Paulo e vão participar de treinos e jogos amistosos numa espécie de intercâmbio. Se mais para frente acabarem deixando uma boa impressão, podem até ser negociados. Hora de falar sobre o Corinthians e Dorival Júnior, que terá no Parque São Jorge o maior salário de sua carreira. E olha que o Dorival já trabalhou no Flamengo, na Seleção Brasileira e no São Paulo, mas nunca chegou perto dos 2,5 milhões de reais por mês. A que terá direito a essa grana mensal vai para ele e para os integrantes de sua comissão técnica. Até então, o maior salário do Dorival havia sido pago pela CBF. Enquanto técnico da seleção, Dorival recebia 2 milhões de reais por mês, valor que inclui também sua comissão técnica. O acordo com o Corinthians foi fechado de forma verbal na manhã dessa quarta-feira. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, havia viajado na terça-feira para Florianópolis, capital de Santa Catarina, para tratar pessoalmente e ao lado do treinador a respeito dessa negociação. Antes de virar técnico da seleção, Dorival Júnior era comandante do São Paulo, onde ganhava 1.200.000 reais por mês. O cargo anterior no Flamengo valia a ele 800.000 reais mensais. No Ceará, para onde ele volta depois de um longo período afastado do futebol, Dorival tinha direito a 500.000 reais por mês de salário. Ou seja, num espaço de alguns meses ao longo da sua carreira, Dorival salta de 500.000 para 2,5 milhões de reais mensais. Com um alerta importante, o novo comandante do Corinthians ainda recebe da CBF até a Copa do Mundo do ano que vem 1 milhão de reais por mês. Esse valor faz parte de um acordo fechado. Por conta de sua demissão, a rescisão do contrato do Dorival na CBF vai custar 15 milhões de reais à entidade. Só para arrematar, importante contar que o Dorival chega ao Corinthians mais barato do que seria o Tite. O pacote Tite e sua comissão sairia por 3 milhões de reais mensais. Mas Ramon Dias, Emiliano Dias e os demais integrantes da comissão do treinador argentino custavam mais barato. Eles saíam para o Timão por 1,5 milhão de reais por mês. Para fechar de vez em relação ao Corinthians, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, comandava o Sub-20 e já havia estreado como técnico interino do time principal na vitória contra o Sport, deverá estar no banco de reservas nessa quinta-feira contra o Racing. O Corinthians pediu uma autorização especial para o Orlando Ribeiro, até porque ele não tem a licença exigida pela Conmebol, mas tem a licença A. A Conmebol permitiu que ele se sente no banco de reservas para comandar o time. Tudo leva a crer que Dorival Júnior fará sua estreia contra o Flamengo no próximo fim de semana. Jogo que inclusive já tem 40 mil ingressos vendidos e acontece no Maracanã. E você tá animado, feliz, contente com a chegada do Dorival? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau.